falar do seu treinador, que começa agora avaliando esta derrota. Tem o que falar? Nos jogos o time jogou, mereceu até o resultado de vitória. Não foi o caso de hoje, eu acho que hoje a gente fez um primeiro tempo, já emendando na sua primeira pergunta, primeiro tempo abaixo. Então não dá para falar de queda física num jogo desse, porque se fosse falar de queda física, tinha que falar de queda física mais no primeiro tempo que no segundo, que foi um time mais moroso, como foi no primeiro tempo, lá diante do Red Bull. Então a gente teve um momento muito bom quando a gente voltou do segundo tempo, com a marcação mais agressiva, recuperando mais bola no campo de ataque, sendo mais agudo, tendo mais posse também, mais verticalidade. A gente fez o gol e depois de uns 5 minutos que a gente fez o gol, a gente foi para trás sem necessidade e acabamos tomando um gol, um arremesso lateral nosso no campo de defesa, tomamos um gol de transição de arremesso lateral. E depois tomamos o segundo gol de uma falta que o Daronco deu sem critério nenhum, porque deu um monte de falta, mas várias faltas como aquela ele não deu, e o Estevão teve a felicidade de fazer uma bela cobrança. Também não está muito animado, não, né? Se tem uma coisa que eu tenho é preguiça de Fernando Diniz, gente. Quando ele começa a falar de verticalidade, quando ele começa a falar que no segundo tempo ele foi mais agressivo, quando ele começa a falar que no segundo tempo tivemos mais possibilidades, que ele levou uma evolução na equipe. Ô, Diniz, você não viu esse jogo não, né, irmão? Você não viu não, porque no segundo tempo você perdeu, irmão. Você perdeu no segundo tempo. E você começa a fazer umas trocas que eu começo a olhar e falar assim, mano, esse cara quer ganhar o jogo mesmo, ele quer realmente ganhar o jogo. Você é o inimigo da vitória, Diniz, mas essa conta não é só sua, não. Aí começam as cobranças agora, que eu tenho certeza que muita gente não vai gostar, como o Fael falou aqui, de diretoria, mas a gente tem que fazer. Pedrinho, não adianta você derramar um caminhão de dinheiro no Cruzeiro se você não tiver o devido planejamento. Não adianta. Alexandre Matos, não adianta você ir no mercado e começar a negociar jogadores se você não tem um planejamento. Se você não pensa num zagueiro, se você não pensa na volância, se você não pensa na mudança de laterais. Não adianta essa diretoria trabalhar e não ter um Edu Dracena e um Pelaipe porque vão cobrar os jogadores. Não adianta. Não adianta ter gente que trabalha lá e os resultados são sempre os mesmos. Caminhão de dinheiro não resolve futebol. Futebol se resolve com planejamento, diretoria. Ô, gente, tá difícil sorrir nessa bancada aqui, sem muita plateia, sem vitória também. Ela fica, velho. Vou te chamar. O Cássio está avaliando essa partida sem torcida após tanta polêmica. Eu acho que poderia ter se trabalhado de outra maneira, poderia ter se... Eu acho que a CBF tem grandes profissionais lá, tem grandes pessoas que poderiam ter se conversado. Eu, particularmente, não sei se fosse o jogo lá em São Paulo, se ia ter tudo isso aí, não ia ter torcida, sabe? Eu acho, assim... E vou ser bem honesto, se fosse o jogo lá também, é sempre bom ter a torcida do Cruzeiro presente. Mas se fosse lá em São Paulo também, eu também não gostaria, até pelo risco. Eu acho que tem que ser justo nesse sentido. Mas eu acho que, sei lá, quem sou eu para ficar falando, que tem um monte de pessoas lá que pode ajudar, mas por que não se conversou no ano que vem, no próximo brasileiro, como as duas equipes estão garantindo o brasileiro, não ter torcida do Cruzeiro? E eu acho até que de repente não vai ter. De repente, essa situação... pelo que aconteceu, tudo, pela rivalidade, assim, eu acho que a gente tem que zelar também pelas pessoas, mas eu acho que foi muito mal gerido pela CBF nesse momento, essa situação. Eu acho que poderiam ter chegado num acordo de ter torcida, um jogo muito importante pra gente. Lógico, o Palmeiras ganhou, de repente, não estou aqui para dar desculpa, mas com certeza é um jogo que ia ter 40, 50 mil pessoas e ia ter uma atmosfera a favor, e a mesma coisa se fosse o jogo lá em São Paulo para o Palmeiras, ia ser a favor com essa torcida. Não é o primeiro jogador do Cruzeiro que a gente observa e que fala sobre essa condição de ter 2 pesos, 2 medidas quando algo acontece aqui em Minas Gerais e quando algo acontece fora de Minas Gerais. E aí eu isento o Rio Grande do Sul, isento a Bahia, o Nordeste. Estamos falando especificamente mesmo de tomadas de decisões que acontecem quando é na Praça Rio de Janeiro e quando é na Praça São Paulo em relação à CBF. Cássio, você é um gigante, não tem que se discutir sobre isso no futebol brasileiro e acho que é importante realmente você dar a sua opinião sobre isso e mostrar que a sua opinião está bem alinhada com aquilo que o torcedor pensa. E agora você culpou o Cássio pelo jogo de ontem, você está de brincadeira, né, irmão? Pode até ter falhado em um gol ou outro, mas botar a conta dele, você está de sacanagem. E agora pela derrota que o Vitor Moreira acompanhou do Cruzeiro. Portões fechados, cadeiras vazias. Vitória da incompetência de quem gere o futebol brasileiro. Uma atitude que a gente não entendeu, acho que ninguém entendeu. Uma briga fora do estádio, não sei o que isso tem a ver com tirar a torcida do Cruzeiro aqui de vir apoiar a gente.
enfim, são coisas que talvez se fosse com outro não aconteceria. Mas, João Marcelo, no fim das contas, cá pra nós, nem era bom torcedor e mesmo a Mineirão, né? Pra ver outra derrota, outra vez o time sem vontade, sem força. Acho que o time está jogando bem, só que a vezes não consegue fazer o gol. Hoje aconteceu isso também. E como um time contra Palmeiras, essas coisas não podem acontecer porque passa o que passou, né? Quase impossível explicar, né? Derrota com requintes de crueldade. O Cruzeiro até saiu na frente, depois dessa bonita jogada do Marlon e desse chutaço do Matheus Pereira. Só que tava na cara que a Raposa não aguentaria manter a frente do placar. Cássio salvou o Cruzeiro. Fez 9 defesas absurdas. E por erros de gestões anteriores, o Cruzeiro pagou caro. Viu 2 garotos que saíram da base do clube virarem a partida para o Palmeiras. Maurício empatou. Estevão, num golaço de falta, virou aos 44 minutos do segundo tempo. Resultado que escancara mais uma vez a terrível fase do time. 5 jogos seguidos sem vencer na temporada. Uma vitória em 25 dias. E fora do grupo que vai à Libertadores do ano que vem. Quem não acreditar não tem que ir para Caxias não, tem que entrar de férias. Eu tenho muita confiança, claro que não depende, mas o mínimo que a gente pode fazer, nós tem que ganhar o jogo, o mínimo. Ganhar o jogo, fazer de tudo e torcer pro Bahia não ganhar a partida. Então, primeiro você tem que fazer a nossa parte. Não conseguiu ganhar hoje, tem que fazer a nossa parte, que é ganhar a partida. O mínimo que nós podemos fazer pelo Cruzeiro é ir lá e buscar a vitória. Primeiro, dar os parabéns ao Vitinho. Sensacional a sua fala sobre Estevão e sobre Maurício. Muito orgulho de trabalhar com os meus colegas aqui, com o Vitor, com o Lauro Lopes, com toda a equipe da TV Alterosa. Segunda fala do Cássio. Para você que colocou essa responsabilidade indevida sobre o Cássio da derrota de ontem, você precisa repensar seus conceitos sobre futebol. E cobranças teremos hoje no programa não só para Fernando Diniz, teremos também para quem está fazendo essa gestão do Cruzeiro. Não adianta você derramar um caminhão de dinheiro e você não ter um planejamento. Não adianta você ter um diretor de futebol que é bem relacionado no mercado com vários empresários, mas não ter um planejamento. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso, porque tem uma cobrança pesada sobre a nossa diretoria. Será que o Diniz está sob pressão? Pressão. Olha só, assim, eu tenho uma pressão muito grande por conta da paixão que eu tenho pelo futebol e daquilo que eu quero entregar para a torcida. Eu sou um cara que eu adoro entregar vitória para a torcida. Adoro. Então a minha pressão é essa maior. Eu não tenho pressão nenhuma, assim, eu não sou um cara a minha carreira inteira. Eu sou um cara tranquilo em relação de ser mandado embora, essas coisas de não continuar, dar continuidade no trabalho. Não é isso que me pressiona. Não fico pressionado por isso. O que me pressiona é, às vezes, a incapacidade que eu tive esse ano de entregar resultado para o torcedor. Isso é a minha pressão. Não é outro tipo de pressão. E eu trabalho bastante para que os resultados apareçam. Essa temporada eles não apareceram, infelizmente. Ô, Diniz, deixa eu falar uma coisa pra você. Tem uma coisa no futebol que acontece que é o seguinte, você pode falar de posicional, você pode falar de verticalidade, pode falar de pressão, pode falar que não tá com pressão, pode falar que tá acostumado com isso, com aquilo. Só tem uma coisa que vai fazer suas palavras deixarem de ser blá, 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 blá. Resultado. E isso você não entregou. Se você não entregou, você pode falar que não tem pressão, que não sei o que de ser mandado embora, verticalidade, passe não sei o quê, posicional, toque de bola, jogou melhor o segundo tempo. Isso vai ser blá, 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 blá pro torcedor. Bola na casinha, resultado positivo, é isso que resolve. Quando falam que a seleção de 94 jogou de forma pragmática, e eu discordo veementemente disso aí, é porque, pra mim, meu amigo, valeu o caneco que está aqui, o tetracampeonato que está aqui. Ninguém lembra se jogou bem, jogou mal, só lembra que o caneco chegou. É isso que a galera lembra. Então, blá, 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 não adianta. Agora, um recado para o senhor Pelaipe. O que exatamente você faz aí no Cruzeiro? Edu Draceno, o que exatamente você faz aí no Cruzeiro? Alexandre Matos, sabe qual a impressão que dá? Que você coloca um caminhão aí no mercado, joga jogador lá dentro, derrama lá no Cruzeiro lá, que não tem nenhum tipo de planejamento. E ao Pedrinho tem uma admiração imensa pela sua pessoa.
Mas só derramar dinheiro num clube de futebol não resolve o nosso problema. Quando você pega o cara e fala assim, nós temos que fazer um planejamento, faça um planejamento. Eu não vejo o Cruzeiro procurando zagueiros, por exemplo. Eu acho que a nossa defesa é muito limitada com todos os zagueiros que nós temos. Eu não vejo o Cruzeiro com planejamento de usar os meninos, apesar de estar colocando eles agora na fogueira, o Kenji, o Tevez na fogueira e o Japa também, agora que o leite está derramado. Não vejo o Cruzeiro planejando, de repente, para pegar um volante que possa cadenciar o jogo e pensar ser mais cerebral. Não vejo. Só vejo assim, ó, Gabigol, Dudu e tal. Nomes, muitos nomes. Planejamento eu não vejo no Cruzeiro. Não adianta derramar dinheiro e a gente não saber do que esses caras estão fazendo aí dentro. E a gente foi, né, com o Lauro Lopes para repercutir essa demissão do Milito.